Olá, o Sem Embargos, sua página favorita de textos jurídico-políticos, iniciou uma série de entrevistas com pessoas das mais diversas áreas. Hoje recebemos aqui a Amanda, da Rede Feminista de Juristas, e peço a ela que se apresente. Olá, prazer a todos, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Amanda, Sou membro da Rede Feminista de Juristas, atuo com a defesa de direitos humanos, em especial direitos das mulheres, e sou advogada. Bom, e poderia contar como cada passo da sua história te trouxe até aqui? Sim, eu acho que hoje, como uma ativista de direitos humanos da questão de gênero, eu acho que a presença do machismo, em todas as atuações da minha vida se fez muito presente. Antes de estar no direito, eu fui da área de exatas, então eu fiz Senai, ETEC, FATEC, e uma coisa muito marcante é que sempre de 40, no Senai, 40 alunos eu era a única menina, na ETEC a mesma coisa, na FATEC de 80 eu era a única menina. E como eu escolhi fazer mecânica na época, meu curso era mecânica, em várias empresas, quando ia divulgar a vaga, colocava como restrição que se fosse mulher não poderia se candidatar. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, E uma frase da minha mãe que sempre falava assim, estuda pra você não ter que depender de homem. E era muito louco, porque eu estudava, mas eu não podia me candidatar pra vaga porque eu não era do perfil. Acho que isso foi uma das coisas que fez eu sempre pensar nessa questão de gênero e de machismo, assim, estrutural. Acho que é até mais forte na área de exatas, né? Muito mais forte, muito mais forte. Acho que no direito ainda você vê uma sala assim com paridade entre os alunos, uma quantidade de mulheres e de homens, quase equivalente, mas na área de exatas é bem pouco. Pois é, no nosso caso aqui tinha até mais mulheres na sala que homens. Mas eu te pergunto, quantos chefes de escritório são mulheres, Aí a conversa já muda, né? Dá uma mudada, bastante, Sim, a gente vai tratar disso aqui ainda. Eu só queria antes, só gostaria de saber um pouco mais da Rede Feminista de Juristas. Bom. Gostaria de saber como surgiu a ideia de criação dessa rede e, enfim, funcionamento, objetivos, alguns aspectos aí. Certo, a Rede Feminista de Juristas foi criada em 2016 por um grupo de amigas, que estudavam na USP. E as meninas recebiam muitas denúncias de alunas que não sabiam como fazer para denunciar casos de estupro no campo, entre alunos também, E a partir disso elas começaram a se reunir para pensar em formas de articulação para fazer essas denúncias, Tanto de professores quanto alunos. E aí foi crescendo a rede, hoje a gente tem aproximadamente 200 membros, Mas é um coletivo bem horizontal, cada um meio que atua da forma como pode, vai chegando os casos através do Instagram, e-mail e Facebook, e a gente vai disparando para buscar informação e passar melhor orientação. Hoje a gente tem 3 eixos de atuação, que é o eixo de educação, que é fazer palestras e formações para escolas estaduais, municipais, assistentes sociais e enfermeiros, que a gente acha que essas pessoas que ocupam a base precisam estar com o máximo de informação, para lidar com o público. A gente atua com o eixo de advocacy, que é pleitear, no legislativo alguns direitos ou a mudança, de algumas estruturas que estão postas. Uma espécie de lobby do bem. Um lobby do bem, É que a gente faz essa disputa semântica também, para não falar lobby, Porque lobby está associado a lucro e não é o nosso interesse, E a gente faz o campo de orientação jurídica mesmo, Que as pessoas que nos buscam e a gente vai fazendo toda a orientação. Que interessante. Temos planos aí de candidaturas políticas para os 2025, começar um desenho dessa forma aí. Planejamento já de longo prazo, então. Mas a principal acho que é a disputa do direito mesmo, A partir do momento que nós, como advogadas feministas, fazemos a defesa de mulheres, que sofrem violência de gênero. No caso da rede, não é só mulheres que a gente atende, São pessoas que sofrem violência de gênero. Então, população LGBTQI+, E a gente busca construir uma nova dogmática, Através dessas teorias. Bastante. E antes de entrar com mais detalhes na questão da violência de gênero como um todo,
Eu gostaria de entrar no assunto do machismo, especificamente, do machismo no universo jurídico. Então, a gente já falou um pouco disso, né, que em áreas, por exemplo, engenharia, cursos de exatas que são tradicionalmente mais masculinos, esse machismo está provavelmente mais presente, como o seu próprio relato já indicou. Mas eu gostaria que você compartilhasse alguma opinião sobre o quão presente está o machismo dentro do próprio direito e, enfim, com algum exemplo que você tem eventualmente. Tá, eu acho que, acredito na verdade, o ano passado saiu um censo sobre como que é o judiciário, né? E se a gente fizesse um retrato hoje do judiciário, ele seria um homem de 47 anos, branco, né? Casado com 2 filhos católicos. Essa é a maior representação do judiciário que a gente tem. E aí, quando a gente olha aquela frase do Belchior, né, que fala que ainda somos os mesmos que vivemos antes dos nossos pais, eu acho que é muito isso, olhar o judiciário que, apesar de todas as evoluções que a gente teve, continua dentro desse sistema heteronormativo branco. Para mim isso é o que está posto, né, não tem se mudado. Mas quando a gente olha o machismo de direito, eu acho que o maior exemplo é quando o nosso governo fala que não abusaria sexualmente de uma mulher porque ela não merece, e o nosso judiciário se mantém calado e dócil, né, porque não fez nada. Para mim teve até uma servilidade nisso. Tá mais que dito para mim que o direito é machista, né? Sim. Que é um direito servil e que tá para atender esse tipo de padrão, né? O homem branco, rico, que tem essa estrutura familiar posta, que é para a sociedade um exemplo, mas que tá aí, né? Vomitando atrocidades e que nada é feito. Então, o judiciário, ele não é só uma expressão do machismo, mas do classismo, do racismo e de outras tantas opressões que estão postas. Sim. Acho que a gente tem até alguns oásis, por exemplo, a Kenarik, né, outros exemplos, mas no geral ainda é o cenário ainda é bastante machista, né? Sim, né, mas a Kenarik também teve, quando você busca a história da Kenarik, você vê, né, relatos de perseguição dentro da atuação dela. Sim. Também, né? Por mais que a gente não vou falar que todos que estão lá, que ocupam esse espaço de poder, não trabalham para o bem, mas acho que a estrutura ainda é forte nas pessoas que fazem algo para transformar, sejam apagadas e silenciadas, né? Que tem uma atuação que eu digo que não é uma atuação tímida, mas é uma atuação silenciada. Essa Sim. É a grande verdade. Sim, realmente. Bem, entrando um pouco agora na questão da violência doméstica, violência familiar, que é a questão, acho, mais comentada quando a gente trata de violência de gênero, né? E que eu acredito que vocês trabalham mais na rede feminista, de juristas. A violência doméstica, ela pode ter várias faces, né? Várias especificidades. E, apesar disso, a psicóloga norte-americana Lenore Walker, ela identificou que essa violência, ela costuma se repetir em diferentes fases, diferentes ciclos, né, que são chamados ciclos de violência, que seriam 3 fases. Isso. Você poderia contar um pouco pra gente, já que você é especialista nisso? Sim, bom. Primeiro que eu acho que no tempo dessa nossa conversa, provavelmente uma mulher já foi agredida. A cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Bom, o ciclo de violência é composto por 3 fases, né? E a primeira fase é a criação de um momento de tensão. O que é a criação de um momento de tensão? É quando o homem ele tem acessos de raiva, que qualquer coisa que a mulher faz para ele é justificativa para criar uma tensão, né? Que vem desde a humilhação, do xingamento. E aí a mulher, ela é permeada por uma sensação de culpa, né? Ela fica naquele momento desacreditada, tipo, nossa, está acontecendo isso comigo, né? Porque você não acredita, porque nenhuma mulher escolhe um mau companheiro, né? Acho que é importante falar isso, porque as pessoas tendem a justificar como se a violência contra a mulher fosse uma opção da mulher, e não é. Nenhuma mulher escolhe um mau companheiro, né? E isso é o primeiro sinal. Eu acho que talvez ela esteja com um mau companheiro, mas aí nesse momento ela fica meio chocada, assim. E aí vem o sentimento de culpa, porque
talvez ela acredita, na verdade, que uma conduta dela tenha provocado o acesso de raiva do companheiro, ou que ela acredita que ele teve apenas um mau dia, que isso foi um ponto esporádico e que não vai se repetir. O ciclo, né, já foi comprovado que não é uma verdade, né? É um ciclo, então se repete. O segundo momento do ciclo de violência seria o que a gente chama de tensão máxima. É que quando essas pequenas microtensões, microviolências, elas se materializam tanto de forma de violência psicológica, material, patrimonial, que seria o momento que ele dá um empurrão, joga algum objeto na mulher, a violência física também, ou patrimonial, começar a quebrar coisas, objetos. Acho que uma coisa muito comum cotidianamente, que tem acontecido muito assim, é os caras quebrarem celular. Sei lá, alguma coisa, que vê algum conteúdo, de repente, que para ele justifica que a mulher tá fazendo qualquer outra coisa, e aí ele quebra. Isso é um sinal de violência patrimonial e que tá no segundo estágio, né? E a terceira fase do ciclo seria aquilo que a gente chama de lua de mel, né? Que é, o cara fez tudo isso, né? E aí ele vem carregado de um remorso, muda a personalidade dele temporariamente, e aí a mulher se sente culpada porque a gente está numa estrutura de uma sociedade que sempre joga o peso de tudo na mulher. Eu acho que a melhor explicação disso se dá desde a figurinha do banheiro, né? Que o homem sempre carrega o chapéu e a mulher sempre carrega a cruz. Eu acho que isso acho que essa simbologia já explica muito do peso que a mulher carrega. E aí a mulher se sente culpada por o homem ter agido daquela forma desde o primeiro momento e acaba estreitando uma relação de dependência. Bom, o que é importante falar é que existem algumas coisas que você pode identificar antes que você vivencie esse ciclo. Eu acho que a primeira pergunta hoje, talvez, para uma mulher identificar se ela está vivendo esse ciclo é se em algum momento dentro dessa relação ela já soltou a clássica frase: nossa, eu estou me sentindo um lixo, ou eu estou sendo tolhida na minha liberdade, estou presa dentro desse relacionamento. Acho que quando a gente começa a fazer essa pergunta é porque alguma coisa já não está muito bem, né? E outros sinais são, acho que a principal característica é esse sentimento de posse do agressor, né? Toda violência ela vem permeada por esse sentimento de posse, então eu aconselho tanto aos homens que têm esse sentimento de posse assistirem. Tem um documentário muito interessante no Netflix, se chama The Masculine, acho que é isso, né? Que fala um pouco sobre a masculinidade tóxica e sobre essa construção da figura masculina, né? Porque o homem, para ser sujeito homem, né, ele tem uma série de construções sociais que fazem que ele acredite que a violência é o canal para determinadas coisas, que o controle também é uma das características para o desenvolvimento desse papel como homem. E para a mulher, eu acho que tem duas ferramentas que é bem legal, que uma é uma série de perguntas para você identificar se está vivendo uma violência, inclusive a cartilha Vire a Página Mulher do Ministério Público de São Paulo, tem todas as informações legais e necessárias para a mulher identificar se está sofrendo uma violência. Acho que é isso. É bacana. Esse documentário é muito bom, a gente até já assistiu aqui e é um excelente documentário mesmo, tratando da educação, o quão diferente a educação de crianças do sexo masculino e do sexo feminino e como que isso vai criando um padrão cultural diferente, formas de comportamento diferente, de pensamento. E como mesmo essa estrutura acaba sendo ruim até para os homens, né? Obviamente é pior para as mulheres, por isso que chama até machismo, mas sim, acaba sendo ruim para todo mundo. Sim. Eu acho que o maior responsável, além do agressor, pelo aquilo que a mulher vive, é a sociedade. Pela omissão e pela pressão de que se joga em cima da mulher, né? E por parte do Poder Executivo, que ainda que nós tenhamos apresentado avanços legislativos, pouco se tem feito na esfera executiva para garantir que essa violência não chegue. E aí, aquele momento que você falou, a pergunta que você falou para mim, assim, o direito é machista ou algo do tipo, eu
acho que as discussões que a gente tem tido hoje em dia, né, diante dos retrocessos desse governo, falam muito sobre isso. Porque quando eu apresento um projeto de lei que me fala de escola sem gênero, né, para mim, acho que é muito sobre isso, porque falar de escola sem gênero, para mim, eu também tô lindo que se seja discutido a diferença salarial entre homem e mulher, né? Que seja discutido como que a mulher tem liberdade sobre o próprio corpo. Então, tem uma série de fatores aí que a gente precisa, né, começar a aprofundar e romper. Enfim, saindo um pouco da teoria agora, tem algum caso prático da Rede Feminista de Juristas que você acha que seria interessante compartilhar, que envolva o ciclo de violência e como vocês combateram isso? Eu acho que a primeira coisa é... Um estudo aponta que a mulher leva de média de 9 a 10 anos para sair de um ciclo. Eu acho que não só a Rede Feminista Jurista, mas qualquer pessoa que esteja próxima de uma mulher que seja vítima de violência é acolher, né? Acolher porque a sociedade o tempo inteiro subjuga essa mulher que é violentada, né? A mulher que gosta de apanhar, a mulher de malandro, uma série de outros estigmas que são postos para essa mulher. A gente tem que entender que, querendo ou não, existe uma relação de afeto, ainda mais, sobretudo, quando existe um filho dentro dessa relação. Então, cada mulher tem o seu próprio tempo para sair de um ciclo de violência. O que a gente precisa fazer é fazer com que essa mulher se sinta acolhida, que a partir do momento que ela tenha coragem de denunciar, né, ela saiba que ela vai ter uma rede de apoio, que ela vai poder sair do lar dela, que ela vai poder fazer uma série de outras decisões. O que acontece é que muitas vezes a mulher não tem coragem de denunciar o agressor, né? E isso impede muito que muitas ações sejam feitas, mas eu acho que a principal medida para que essa mulher tenha coragem de fazer uma denúncia é o acolhimento e as pessoas oferecerem de fato uma ajuda de profissionais, como terapeutas, porque desde o primeiro momento do ciclo de violência, essa mulher está submetida a uma série de danos psicológicos, né? Desde o primeiro, acho que no primeiro ciclo, os sentimentos que a teórica estudou foi do sentimento de solidão, da angústia, da ansiedade. Aí na segunda fase do ciclo, a ansiedade, a insônia, né? De você estar se vendo numa situação e você não conseguir sair dela. E na terceira é a confusão mesmo. Você tá lá com o agressor, mas você acha que a mulher não pensa que ela tá com o agressor dela e ela ainda tá submetida a essa situação, ainda que passe, permeia no pensamento dela se isso vai ocorrer novamente. Tanto que tem, né, na verdade, síndrome do desamparo, geralmente esse ciclo que as mulheres continuam. O diagnóstico é conhecido como a síndrome do desamparo, que a mulher se sente responsabilizada pelos atos do agressor e ela não sente que ela vai ter como buscar uma saída para isso. Para além disso, eu acho que o autoconhecimento também é muito importante, porque toda a violência no que tange isso começa a vir pelas humilhações e pela degradação da imagem da própria mulher, né? A mulher já não se sente mais aquela mulher atraente, já não se sente mais capaz de uma série de coisas, e a mulher reconquistar essa essência dela é muito importante para que ela venha sair do ciclo. Acho que um dos principais papéis quando a gente desenvolve na rede é fazer que a mulher se sinta segura para que tenha coragem de fazer essa denúncia, né? Buscar o máximo de rede de apoios para que ela possa seguir nessa denúncia. Isso em todos os casos práticos, acho que essa é a nossa principal medida. Excelente. Seguindo na esteira do desamparo, o quão efetiva é a Lei Maria da Penha em termos de instrumentos para auxiliar esse combate? Bom, e a galera do direito sabe, né, que existe, né, acho que todas as áreas sabem que existe, né, um grande gap entre a teoria e a prática, né. A Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira lei mais avançada em questões de violência de gênero do mundo. A gente tem uma lei incrível que previu
muitas nuances, está lá, está posta. Só que a gente tem um executivo que é muito falho e que nos últimos anos tem retroagido mais na questão de política pública para a mulher, né? Hoje, 90% dos municípios brasileiros não possuem nenhum tipo de serviço de atendimento para a mulher. Menos que 10% tem delegacias. Então, assim, a Lei Maria da Penha é algo legal? Nossa, é excelente, é a terceira melhor do mundo. O que a gente tem são prefeitos, governadores e presidentes, principalmente hoje na figura que está posta, desinteressados na vida da mulher, né? Quem é o principal responsável hoje pela morte da mulher é esse governo omisso. Assim, além do agressor, é o governo omisso, porque acho que não pode se discutir gênero dentro da escola, que deu uma fraquejada quando teve uma filha mulher, e uma série de coisas que só vem alimentando no imaginário a depreciação da imagem da mulher. É verdade. E, enfim, para finalizar, uma questão mais prática. Fui vítima de violência doméstica. Quem eu procuro? Bom, a mulher pode procurar, se na cidade dela, né, existir a delegacia especializada no atendimento da mulher. Pode procurar também a delegacia da mulher ou a delegacia comum para fazer o registro de boletim de ocorrência. Pode procurar a defensoria, no caso de São Paulo tem o GVID, né? Também pela promotoria, que é o grupo especial de violência doméstica. Pesquisar também grupos de apoio, no caso a gente tem a Rede Feminista de Juristas, que hoje conta com 300 membros espalhados por todo o Brasil, e nosso principal canal de atendimento é via internet, então a pessoa pode mandar algumas dúvidas dela para a gente dar essa orientação inicial para ela, que ela está tomada também pela paralisia e pelo medo. Acho que uma coisa muito importante para as mulheres saberem é que no ato do registro de boletim de ocorrência, ela pode sim pedir a medida protetiva, seja para o cara não se aproximar dela, seja do afastamento do lar, seja para reaver bens perdidos durante brigas, todas essas coisas. Acho que é isso. E sempre procurar, eu acho que é muito importante falar ainda do direito, mas chamar um profissional, se você tiver a possibilidade de procurar um profissional de saúde psicológica, procurar CAPS, CREAS, de assistente social, que formam sim uma rede muito mais forte para garantir que essa mulher possa seguir com a denúncia de uma forma mais tranquila. Excelente. Bem, acho que então era isso. Curtam a Rede Feminista de Juristas nas redes sociais, quer divulgar aí o Rede Feminista de Juristas no Facebook, @defende com M de Fende Feminista, no Instagram. É isso, obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Terminamos aqui mais uma entrevista do Sem Embargos. Continuem vendo nossos textos e nossas entrevistas. Um abraço.